Inclusive, o senhor, como empresário, pode avaliar até a questão do empregado, né, também. Não, todo mundo perde, né? Eu acho que a descontinuidade do trabalho, ela prejudica muito, né? E para o estado de Rondônia, o prejuízo é fantástico. Isso é para o Brasil todo, né? Isso é, de modo geral, o prejuízo é grande. Mas, vamos ver, às vezes pode trazer algum resultado futuro, né? Pelo menos uma experiência, né? Para não fazer isso mais ou mudar as coisas para não chegar a esse ponto, né? Doutor Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia. Presidente, como é que o senhor avalia o impacto sobre o estado da greve dos caminhoneiros? Bom, no setor industrial o impacto foi enorme, temos muitas plantas paralisadas, sejam frigoríficos de carne bovina, de aves, de peixe, insumos que não chegam, não há possibilidade de escoamento da produção, são milhares de pessoas que estão em casa, correndo risco, seus empregos correndo risco, porque empresário algum consegue suportar esse nível de paralisação, inúmeros dias, sem produzir, sem vender, sem faturar. O impacto também na vida das pessoas, nas cidades que ficaram sem luz, e que agora começa, parece-me que volta a ter uma normalidade no fornecimento de combustível para a geração de energia pelas térmicas dessas localidades. Enfim, um impacto muito negativo, um prejuízo enorme para as empresas, para os estados, para os municípios, para as pessoas que ficaram sem combustível, que estão desabastecidas, enfim. Há que se ter consciência de que a paralisação, apesar da legitimidade do pleito, da reivindicação, do direito à reivindicação, não podemos aceitar que um movimento paralise o Brasil, paralise o estado de Rondônia, em especial o setor produtivo, que gera empregos, gera renda, gera divisas para o estado. Isso pode afetar, inclusive, o emprego. Pode afetar o emprego, as empresas estão muito preocupadas, os empresários estão muito preocupados como poderão pagar seus compromissos nesse mês, já que houve uma queda enorme no faturamento. Algumas empresas já estimam uma queda de 20% a 30% na receita desse mês. Seus compromissos irão vencer. E como é que faz para pagar essas contas? Então, o quadro é grave e a gente precisa, eu acho que, resgatar o bom senso e o compromisso com o país, com o estado de Rondônia, na preservação dos empregos, na preservação das empresas, a fim de que se atinja, sim, os objetivos do pleito, da reivindicação, mas com responsabilidade com o Brasil, a gente não pode ficar parado. Governador Daniel Pereira, um balanço sobre o impacto da greve na economia de Rondônia. Na verdade, é um impacto na economia do Brasil, né? E Rondônia vai junto. Indiscutivelmente, toda a sociedade é favorável ao movimento pela redução dos valores dos combustíveis. Todos nós somos cidadãos que temos veículos e usamos combustível todos os dias. Por um outro lado, a maneira como está sendo feito é como se o estado de Rondônia fosse o dono da Petrobras. E todo mundo sabe que não é bem assim, né? Então, o pacote que foi anunciado pelo presidente da República de redução, que impacta, de redução nos combustíveis, que foi anunciado no domingo à noite, na verdade ele está sendo 100% bancado pelos estados e pelos municípios, né? Exatamente aonde a população vive, aonde estão os problemas de educação, de saúde, de estrada, né? Aonde você precisa de recursos para fazer os investimentos, para minorar o sofrimento da população ou para avançar em alguns segmentos, né? Então, as medidas adotadas para o estado de Rondônia, essas primeiras medidas, tira de circulação no estado de Rondônia 80 milhões de reais. Né? O estado de Rondônia é um estado que vem fazendo o dever de casa, é um dos poucos estados equilibrados no Brasil, né? Ontem nós assinamos um documento para o Ministério do Planejamento apresentando a situação fiscal do estado de Rondônia, é uma situação equilibrada, até ontem. Né?
Ontem mesmo, dadas as informações dos acontecidos, que é conhecido de todo mundo, nós reunimos aqui os chefes de poderes e órgãos, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão, o doutor Renato Mimessi, vice-presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-geral do Ministério Público, Defensoria Pública, e discutimos o impacto disso para cada uma dos entes. Vamos levar essa discussão para os prefeitos de Rondônia. Apesar do presidente da Assembleia estar presente na reunião de ontem, queremos fazer uma discussão com os 24 deputados estaduais, essa responsabilidade é compartilhada, e ontem fizemos uma reunião e determinamos que todos os secretários de estados e dirigentes da administração pública do Estado promova os ajustes necessários para a gente suportar o impacto das primeiras perdas, né? E vamos nos preparar aí para o que der e vier. Eu sei que a população, até estimulada pelo governo federal, acha que a solução do problema está nos cofres dos estados. Não tem condições dos estados pagarem por uma política desajustada da Petrobras, né? É o governo federal que tem que se organizar, tem que assumir a sua culpa, né? E baixa o preço do combustível lá na saída da Petrobras, que o problema está resolvido aqui, né? Então, infelizmente, é uma situação bastante desagradável, apesar de todos os esforços do Estado de Rondônia. A semana passada, mesmo com toda a crise, fizemos uma belíssima feira, 55 mil rondonienses foram para lá, né? Conseguimos fazer uma movimentação de 535 milhões de negócios, e isso impactando de forma muito positiva a economia do Estado de Rondônia. Hoje estamos recebendo aqui uma missão do Peru, a maior missão diplomática do Peru já levada a um Estado, veio aqui ao Estado de Rondônia, liderado pelo embaixador do Peru no Brasil, o embaixador Vicente Rojas. Reunimos aqui todo o segmento produtivo nosso, né? Mas todos os esforços que nós adotamos aqui, eles são pequenos diante de alguns acontecimentos, infelizmente, inadequados para os estados, como o que nós estamos vivendo nesse momento. O Estado terá um prejuízo aí, ou uma queda, né, em torno de 300 a 320 milhões de reais pelas estimativas. E isso vai impactar lá na ponta os municípios. Muitos deles podem até quebrar. Ou o senhor não concorda com isso? Ô Zé, na verdade, nós temos duas situações. Nós temos uma situação consolidada, que é uma perda de receita para os estados e municípios da ordem de 80 milhões. Isso é fato consumado, né? Repito, o problema é na Petrobras e quem está pagando a conta são os estados e os municípios. Tem que ficar bem claro isso para a população. Agora, essa situação levantada por ti é uma proposta de resolução apresentada no Senado, que se ela for aprovada, tem estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que já não precisa de nenhum problema novo, porque já tem demais, ele tem um orçamento de 5 bilhões e 1 bilhão e 500 milhões do orçamento dele é combustível. Então, ele vai perder boa parte, praticamente 30% da receita dele ele vai perder, né? Moral da história, como eu já disse, ele não precisa de nenhum problema novo, que já tem problema demais. Então, um estado maravilhoso que nem o Rio Grande do Norte, simplesmente entraria na insolvência. Eu estou citando o Rio Grande do Norte, mas muitos dos outros estados da federação iriam pelo mesmo caminho. Então, e Rondônia fica como? Todos os estados ficarão altamente impactados, né? O estado de Rondônia é um dos poucos estados equilibrados do Brasil. Agora, não tem condições de você manter uma política equilibrada de estado se o governo federal desequilibra totalmente as suas finanças, principalmente com relação à Petrobras. É isso aí, né? Governador Daniel Ferreira aí tocando o dedo na ferida, mostrando que o estado de Rondônia, com certeza absoluta, será impactado por esse movimento todo aí, pelas ações do governo federal, enfim, a consequência da greve dos caminhoneiros, que na verdade pegou até o governo desprevenido. O governo não estava preparado, governo federal, governos estaduais, prefeituras, ninguém aguardava ou esperava um movimento desse porte, com tantos prejuízos, com tantas consequências para a sociedade rondoniense, ou para a sociedade brasileira, como queiram. Muito bem, nós produzimos ainda esta semana uma matéria lá em Jaci, Paraná. Na verdade, não foi uma matéria, foram 3 matérias que nós vamos apresentar agora
umas imagens lá do frigorífico Castanheira. O frigorífico Castanheira também, é claro, foi impactado pela greve dos caminhoneiros. Enfim, as consequências foram drásticas para todo mundo no país. Muito bem, ou para todos no país. Muito bem, mas o frigorífico Castanheira é uma empresa nova que está funcionando muito bem, obrigado, em Jaci, Paraná. Abatendo aí, tem autorização para abater uma média de 70 cabeças dia, está abatendo 24 animais dias, porque ela cumpre toda a legislação exigida pela agência Idaron. Justiça seja feita, o Idaron mantém lá no frigorífico Castanheira uma veterinária, a Carolina, que nos atendeu muito bem, juntamente com o pessoal do frigorífico, com a dona Fátima. O Pedro Pereira, o proprietário do frigorífico, não estava lá no momento. Ele estava em Porto Velho negociando aqui com os estabelecimentos comerciais, aqui na capital, mas a dona Fátima, a esposa dele, nos recebeu muito bem. E, é claro, nós produzimos algumas imagens que estamos mostrando aqui no programa Campo e Lavoura. Mas tem um fato que me chamou a atenção nessa questão da carne. Já que o frigorífico Castanheira está funcionando muito bem, com toda a documentação em ordem, a agência Idaron, o Estado fiscalizando tudo bonitinho, mas eu conversei com vários açougueiros, várias pessoas em Jaci, Paraná, e a informação que eu recebi que a maior parte da carne consumida naquela região é clandestina. Os animais são abatidos nos fundos de quintais, nos fundos de fazenda, em galpões, enfim, e a carne que os habitantes de Jaci, Paraná consomem são carnes não fiscalizadas. Então, isso aí não é com a agência Idaron. A agência Idaron tem que fiscalizar os frigoríficos, os estabelecimentos. Não, isso aí é com a prefeitura municipal. E pelo que eu tive de informações lá, os técnicos da prefeitura faz muito tempo que não comparecem na região para fiscalizar, para verificar o abates de animais clandestinos, que, por via de consequência, podem apresentar problema de saúde para a população que consome a carne abatida clandestinamente ou a carne de animais abatidos clandestinamente naquela região. Então, fica aqui o alerta do Campo e Lavoura. A semana retrasada, ou talvez mais um pouquinho, esteve aqui a doutora Silvana, médica veterinária responsável pela fiscalização da prefeitura, e falou que a fiscalização no município está às mil maravilhas. Doutora, com todo respeito, não é isso que o pessoal está falando lá em Jaci, Paraná. O que eles mostram é totalmente o contrário. Vejam só, não tem nada a ver a questão do frigorífico Castanheira, que está funcionando bonitinho. Parabéns para a agência Idaron. Eu critico de vez em quando a agência Idaron quando eles cometem excessos, né? O Anselmo de Jesus, o presidente da instituição, está de parabéns pelo trabalho que conseguiu colocar uma veterinária, e a carne está saindo de lá bonitinha, fiscalizada, com todo carinho. Então, fica aqui, por outro lado, o alerta para a prefeitura. Dá uma olhadinha, dá uma fiscalizada que vocês vão constatar. Se eu que não sou fiscal constatei, vi isso aí, o pessoal da prefeitura tem muito mais autoridade política e moral para fazer essa fiscalização. Correto, Ricardo? Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos mostrar agora, Ricardo, a matéria sobre a colheita da soja lá em Jaci, Paraná. A colheita da soja safrinha, que também é outra realidade importantíssima para a economia do Estado. Nós estivemos lá nas lavouras, conversando com o responsável pela a produção da Agrícola Zamo, uma empresa que é uma grande produtora de grãos em Mato Grosso e também no estado de Rondônia. Vamos soltar essa matéria, porque já está chegando aqui o
Dr. Dário Lopes. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Dário aqui no Campo e Lavoura. Então, é com você, Ricardo. Estou no distrito de Jaci, Paraná, na propriedade da agrícola Zamo. Ao meu lado está o gerente da empresa, o Jairo Siqueira, e na minha direita o presidente da Federação de Agricultura de Rondônia, FAPERON, Hélio Dias. Nós vamos fazer um ping-pong aqui para ficar um pouco diferente. Olha, eu só não vou tirar o chapéu porque o sol está de rachar aqui em Jaci, Paraná. Muito bem, Jairo, quantas hectares vocês estão colhendo da soja safrinha? Nós estamos com 2.500 hectares de soja safrinha. Com um plantio depois da safra normal e agora está ocorrendo a colheita, né? Efetizando a colheita da safrinha, né? Perfeito. A média por hectare? A média ela varia muito nessa época, né? Nós já tivemos materiais colhendo até 50 sacas, né, por hectare, até acima um pouquinho, e também temos materiais que estão produzindo menos, porque por causa da região, por causa dos intempéries do clima, né? Mas queremos fechar uma média de 40 sacas, né, por hectare, a safrinha. É uma média boa. Uma média boa porque já é a segunda safra, né? Então, como é soja e esse ano está um ano bem de valorização boa, dá para se contar uma boa rentabilidade, né? Muito bom. Presidente, qual é a avaliação que o senhor faz da soja safrinha no estado de Rondônia, que aqui é uma novidade nessa região? Primeiramente, bom dia, e o clima realmente nessa tarde dessa quarta-feira está ajudando a colheita, sol forte, sol propício para a colheita aqui em Jaci, Paraná, no município de Porto Velho. Mas a avaliação é muito positiva. A soja é uma commodity que está em alta no mercado internacional, hoje já passa dos R$70 a saca, fez com que os nossos produtores de soja do estado de Rondônia fossem atraídos para fazer uma segunda safra de soja na mesma área. Então aqui, igual vocês estão podendo ver, nós tivemos aqui uma safra de verão, com produtividades muito boa, né, acima de 130 sacos. E nessa mesma área, em razão dos preços tá bom no mercado internacional e no mercado nacional aqui, os produtores optaram por fazer uma segunda safra. Não é de praxe, não é muito recomendado plantar dois plantios de leguminosas no mesmo talhão. Normalmente se planta soja, milho, soja e arroz, uma leguminosa e a gente chama de uma gramínea. Mas só que aqui em Rondônia, e principalmente nessa região que chove bem, a janela atrasa bastante, é uma região de boa chuva, os produtores estão optando. E está dando certo. Esse material é um material que bastante precoce, o Jairo aqui da Agrícola Zamo plantou e realmente vai obter, sem dúvida nenhuma, uma produtividade considerada excelente por ser safrinha. Jairo, vocês cultivam mais áreas de soja aqui, não é somente 2.000 hectares, são parece-me que 4.500, 4.300 hectares. Fica em torno de 4.300 hectares a safra normal, né? Mas como foi um ano de muita chuva, aí não deu para plantar toda a área, né? Nós temos um pedaço com arroz também, arroz safrinha, né? Um experimento de 150 hectares, e tiramos a soja e colocamos o arroz, também muito boa, e o restante, 2.500, foi de soja, né? E o mais ficou em pousio. Prejuízo não dá? Não, o colono não pode trabalhar com prejuízo, né? Tem que estar sempre pensando em fazer safrinha e buscar as alternativas para se manter na agricultura, né? Tem que dar lucro, né? E se manter na terra. E se manter na terra, né? E é o principal, né? Todo negócio ele só vai bem se der lucro. Então, a gente sabemos que esse ano foi um ano atípico, foi um ano de mais chuva na região e nós tivemos problema, né? Como todos os agricultores da região tiveram, colhemos muito soja com um percentual ardido acima do nível e também perdemos um pouquinho com áreas que não conseguimos entrar, porque regiões de muita chuva, né? Mas sabemos que foi um ano atípico, então estamos nos preparando já e ajeitando todo o terreno, drenando algumas partes para se preparar para a próxima safra, a gente não perder nada e ter uma lucratividade 100% em toda a área, né?
Muito bom. Presidente, como o senhor pôde observar, esse povo aqui não faz greve, né? Aliás, produtor rural não faz greve, né? Realmente é o povo que trabalha. Nós temos as duas pontas da lança, no modo de falar, né? Nós que somos produtores rurais, sojicultores, o pessoal que são da pecuária de corte e leite, tem aqueles que transportam, que é necessário dentro dessa cadeia, e tem aquele que consome lá na ponta, né? Então são o tripé da produção e que o agronegócio depende. Mas dizer que essa região aqui da Grande Porto Velho, conforme vocês podem ver aí o resto do estado, é uma região que tem muitas mil hectares, desde a região de Ariquemes até aqui na ponta do Abunã, são quase 700 quilômetros, basicamente, de regiões propícias para plantio de soja, ao longo da BR, a estrada é muito boa e, logicamente, são áreas propícias. Plana, precisa realmente de emprego de tecnologia, o calcário, a adubação correta, usar as variedades certas, seja ela material tradicional, ou seja ela transgênica, mas nós temos tecnologia. A Embrapa está aí, as grandes empresas, as trading hoje que tem os pacotes tecnológicos apropriados, que não tem dúvida, fazer as coisas certas, preparar bem a área, plantar na época certa, a primeira safra, a segunda safra, usar a janela certa para realmente, quando tem um investimento, você não pode perder por seca. Então, plantar casado, tanto safra como safrinha, dentro das recomendações técnicas de um agrônomo, de um técnico ou de uma pessoa experiente, tipo o Jairo aí, não tem dúvida que dá certo. E o outro grande vantagem que nós temos aqui, essa propriedade está basicamente a 100 km do porto, né? A 100 km do porto está aqui a Agrícola Zamo, produzindo aqui em Jaci, Paraná, e a gente sabe que o frete aqui, a logística é bem menor, o custo de transporte daqui para o porto é bem menor. Então, de forma que quem vir, os produtores que migrarem, que estão migrando aqui para a região norte, vir plantar aqui nessa grande região de Porto Velho, vai encontrar alguns fatores favoráveis. Terra plana, grandes áreas para arrendar, talvez por preços por 3, 4, 5, até 10 anos, com condições de fazer bons contratos, e está próximo ao porto, um porto com a logística muito boa, os 3 portos privados de grande escoamento de produção e o porto público. Então, temos tudo para dar certo, a soja vir e ficar. E junto com a soja e o milho vai vir também a pecuária de corte, a pecuária de leite. Nós da Federação da Agricultura, os sindicatos de Rondônia e os empresários do ramo, temos certeza que a soja e o milho veio para ficar nessa região. Muito bom. Eu estou quase derretendo no sol aqui. Mostra aqui, Raimundo, por favor. Vejam só, ó, estou quase derretendo. Mas, Jairo, as perspectivas são boas para a soja aqui na região. Sim, são muito boas. Como já foi dito, né? É a região própria, uma região produtora, basta implantar as tecnologias adequadas, né, para a região, materiais adequados para a região. Sabemos que os primeiros sempre pagam o preço mais caro pelos outros, né? Porque eles começam a testar variedade, testar muitos materiais para ver se adaptam, né? Nós tivemos problema esse ano porque nós testamos mais uns 6 material e desses 6 material o único que ficou bom é um material, né? Então nos outros nós perdemos porque ele não aguenta chuva e ele dá grão ardido, né? Mas é assim, o que quiser vir para a região plantar, né, já tem nós e mais produtores da região que já estão adequados, só se informar e já começa a trabalhar com o pé direito, né, fazendo a coisa certa, né? Obrigado, Jairo. Obrigado, Jairo. Presidente, seu comentário final, porque senão eu vou derreter aqui nesse calor, né? 38 graus não é brincadeira, não. Isso aqui é só coisa para gaúcho. Aliás, não é para qualquer gaúcho, né? Realmente, aqui é para produtor, né? Mas o senhor, como é filho de produtor, o senhor não está sentindo muito, né, Jairo? A gente que é da roça sabe a dificuldade que tem, mas a gente entende que os produtores que virem para essa região plantar, nós temos a Embrapa, só lembrar que nós temos a empresa oficial de pesquisa, tem variedades convencionais, recomendado aqui para a região da Grande Porto Velho, tem as empresas que são do ramo, que faz pesquisas privadas, também que tem as variedades recomendadas, e tem os produtores que já foram a gente chama de cobaia.
aquele que vai primeiro, que enfrenta, que realmente vai na raça e no peito. O pessoal aqui da Agrícola Zama e outros produtores, o Grupo Mazute, já tem os melhores materiais, as melhores cultivares, que realmente suporta grandes umidades, que realmente pode ser, que pode ser plantado em algumas janelas, com mais precoce, com ciclo médio ou ciclo um pouco mais longo. De forma que tem fórmula e material para todo gosto, para toda situação, para todo tipo de solo. E a tecnologia está por aí e o que a gente tem que fazer é empregar, usar as coisas certinho, fazer as correções, as adubação certa e fazer o casamento certo, normalmente soja e milho, soja e arroz. E perto do porto tudo dá certo. E a soja R$70 e o dólar acima de 3,70 não dá prejuízo, isso eu te garanto. Chay, aqui é o arroz safrinha. Isso, esse é o arroz safrinha. A gente colheu soja no mês de fevereiro, ali pelo dia 10 de fevereiro, e entramos com arroz safrinha. Onde também a gente está fazendo esses experimentos, né? Temos 150 hectares dele e está aqui o resultado, né? Então, para o ano que vem a tendência é a gente já aumentar um tanto da área de arroz também, né? Para não ficar só uma cultura só, já indo fazendo a intercalação das cultivares, né? Perfeito. A sua projeção aqui para o arroz safrinha é de quantas sacas por hectare? Olha, como ele saiu muito bem esse arroz e granou muito bem, como dá para ver na filmagem, é estimado a uma produção de 50 a 60 sacas por hectare. É o esperado, né? Isso pode ser considerado arroz de sequeiro. Isso, é um arroz, praticamente um arroz normal, né? Um arroz normal para a região, uma produção muito boa, né? Considerada muito boa já para a região. E ele pega uma época muito boa de chuva, né? E ele se adequa muito bem aqui na nossa região, né? Porque chove todos os dias e o arroz gosta de água, né? E daí tem. Perfeito. Você começa a colher quando aqui? A previsão, a colheita aqui está estimada para daqui 5 dias nós já colher esse arroz, né? Então quer dizer que o dia que o campo de lavoura estiver entrando no ar, as máquinas estarão entrando na lavoura de arroz? Provavelmente sim. Está tudo projetado para daqui 4, 5 dias nós colher esse arroz, né? É isso aí. Depois dessas belas imagens de soja, arroz e progresso na região de Porto Velho, não resta falar mais nada, a não ser chamar os nossos comerciais e daqui a pouquinho estaremos aqui com o Dário Lopes, que vai fazer um balanço do estrago econômico com a greve dos caminhoneiros aqui no estado de Rondônia. É com você, garoto.
já estamos de volta com o programa Campo e Lavoura, quando são 6 horas e 42 minutos. E já está conosco aqui o empresário Dário Lopes. Ele é da empresa BDX, empresa exportadora, aqui no estado de Rondônia. E o Dário exporta para a empresa dele, exporta para a Bolívia, exporta para o Peru. Enfim, eles têm uma atuação muito forte aqui na região em termos de exportações. Aliás, se não me falha a memória, é a única empresa alfandegada no porto aqui, né, que tem permissão para exportar. É isso, né, Dário? É isso mesmo, Luiz. Primeiramente, Então, bom dia, né? Muito bom dia a você, muito bom dia aos ouvintes aí do seu programa. Quero agradecer pelo convite e é sempre um prazer e uma honra estar participando do seu programa, Zé Luiz. Dário, você fez um levantamento rápido, você puxou, somou e levantou os prejuízos aí que o Estado teve só em termos de transporte e de CMS com esses 9 dias de greve, porque não há como a gente computar, por exemplo, o cidadão que comprou e recolheu ICMS, o cidadão que vendeu e recolheu, enfim. Mas esses números que você tem aqui para apresentar para o produtor rural, para o homem do campo, para a senhora que acompanha o nosso trabalho em todo o Estado, são fantásticos, né, Dário? Muito bem. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Aí, isso. Primeiramente, eu quero pegar um gancho aqui que você disse agora há pouco, Zé Luiz. A nossa empresa é a única empresa que trabalha com alfandegamento no estado de Rondônia. Vale dizer também que o Porto Público de Porto Velho é o único terminal alfandegado, sendo público, do norte do Brasil. E também nós exportamos para qualquer país do mundo onde o Brasil, onde o empresário, o exportador tiver um negócio, nós podemos não apenas exportar para esse país, como também importar de qualquer país do mundo. Então, essa é a BDX Logística. Falando aqui dos números, Zé Luiz, dessa greve, dessa manifestação dos motoristas, diga-se de passagem que ela é válida, tá? Mas eu acho que todo direito ele termina quando começa o teu direito, né? Mas enfim, nós tivemos aí em Rondônia 9 dias de paralisação, onde nós temos um tráfego pela BR-364 de 3 mil caminhões por dia. Então, se você pegar esses 3 mil caminhões por dia, vezes 40 toneladas, nós estamos falando de 1.080.000 toneladas que deixaram de ser transportadas aí para o terminal de Porto Velho. Nós moramos numa cidade portuária. Porto Velho tem nada mais e nada menos que 20 terminais portuários. Claro que contando com o porto público, onde temos alfândega, é assistido aí pela Receita Federal, Ministério da Agricultura, IBAMA e demais autoridades aí que requerem anuência para exportação. Então, esses números, Zé Luiz, são 27 mil caminhões que deixaram de transitar pelas rodovias do estado de Rondônia. Deixamos de transportar... Em 9 dias. Em 9 dias. Que louco. Então, nós deixamos de transportar 1.080.000 toneladas. Em valores, o que isso representa 108 milhões no transporte rodoviário e 86 milhões e 400 mil no transporte fluvial. Então, nós deixamos de faturar 194 milhões e 400 mil nesses dias de paralisação apenas em Rondônia. O governo, apenas de ICMS, ele deixou de recolher 2 milhões e 300 mil reais nesses 9 dias. Isso só com essas cargas aí, só com os caminhões e o sistema fluvial. Exatamente. Isso é um cálculo simples que nós fizemos, é o nosso volume. Mas também não é tão simples assim, né? Para chegar a esses números, né, doutor? Sim, é verdade, Zé Luiz. Mas o que você não consegue dimensionar são os outros custos. As pessoas que deixaram de comprar, deixaram de ir no supermercado, que deixaram de receber os produtos, o cliente lá fora que não está recebendo o produto dele. Esse é um cálculo muito complexo para se fazer. Então, nós podemos aqui
superdimensionar esses valores, né? E sem falar no transtorno pessoal que cada pessoa, que cada empresa teve com essa paralisação. É muito sofrido. Mas e a tendência é que isso volte ao normal. Em quanto tempo, Dário? Você estima? Nós estimamos em uma semana, nós estamos com o fluxo normal novamente. É, relativo, né? Porque aí tem problemas de estrada. Eu estava vendo agora aqui, o jornal O Diário da Amazônia de hoje traz uma notícia interessante. O governo corta, ou cortará, né, 33,2 milhões do orçamento da BR-364. Quer dizer, isso aí já agora é o reflexo para os caminhoneiros, né? Muito bem, Zé Luiz. O governo, ele nunca dá nada para ninguém. Evidentemente, se o governo ele cortou PIS, CID e COFINS, ele vai ter que retirar esse dinheiro de algum canto. Então, as pessoas, quando fazem uma manifestação dessa envergadura, eles têm que estar cientes que se o governo cortar de um lado, ele vai ceder de um lado, ele vai ter que cortar de outro lado. O orçamento, eu pude ter o privilégio de apresentar, de participar de uma apresentação, onde o secretário Franco Ono fez uma apresentação do impacto desse corte aí da CID, PIS e COFINS. Então, até o final do ano, isso vai representar, Zé Luiz, nada mais nada menos que 379 milhões para o estado de Rondônia. Na verdade, é o governo estadual que vai pagar o pato, que vai... Quer dizer, não só o governo de Rondônia, os governos estaduais, né? Os governos... 300 e poucos milhões só para Rondônia. Sim, só para o estado de Rondônia. Agora, tu imagina quem é que vai acabar arcando com isso? Aqui nós temos uma matéria do Diário da Amazônia dizendo que o governo vai cortar do orçamento 33,2 milhões de reais. Então, quem acaba sendo pagando o pato vai ser o povo, vai ser a população. Então, as pessoas, quando forem para uma manifestação dessa, tem que saber, tem que estar ciente da consequência disso, que elas são graves. Eu ontem assisti no canal de televisão um depoimento do senador Rodolfo Rodrigues do Amapá. Ele é formado em história, tem tese defendida, enfim, é uma pessoa esclarecida. E ele fez o seguinte comentário, que a direita e a esquerda estão festejando o resultado da greve dos caminhoneiros, que o governo cortou aqui, aumentou lá, enfim, estão festejando, inclusive, a saída do Pedro Parente, da Petrobras. Se tiver tempo, eu vou comentar. Eu conheci Pedro Parente. O Pedro Parente era chefe da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso, e eu era coordenador nacional de comunicação do INCRA. Eu era subordinado ao presidente do INCRA, na época, o Brasílio de Araújo Neto. Estive aqui em Rondônia como coordenador, e o Pedro Parentes era o chefe da Casa Civil. E quando ocorreu, vou abrir um parênteses rapidinho, quando ocorreu aquele episódio no Carajás, Eldorado do Carajás. Eldorado do Carajás, morreram lá 26 ou 27 pessoas numa pancada só. Eu estava em Londrina com o presidente do INCRA, na época o Basílio de Araújo Neto. O Pedro Parente ligou, na época os celulares eram aqueles tijolões, né? Aí ligou para o Basílio e disse, olha, cadê o Zé Luiz? Que eu era o coordenador de comunicação nacional do INCRA. Aí ele falou, não, ele está aqui comigo e tal, assim, só manda ele agora para o Eldorado dos Carajás. Que a primeira informação que se tinha era que tinha sido 70 mortes, né? E ele te mantém informado e você me mantém informado. Aí conversou e passou o telefone para o Pedro Parente. Aí o Pedro Parente me orientou, diz, olha, você mantenha o Brasília informado. Se não conseguir falar com ele, liga nesse número para mim que eu preciso estar informado. Moral da história, eu troquei de avião, de passagem, foi uma loucura. No mesmo dia à noite eu cheguei lá na região. Muito bem. E a partir daí eu passei a manter um certo relacionamento, ligava para ele, de vez em quando conversava com ele. E o Pedro Parente me pareceu sempre um caboclo muito equilibrado, uma pessoa muito equilibrada. Perfeito, ele tem uma história lá no Rio Grande do Sul, foi ele que
levantou o grupo RBS lá, como ele foi diretor da rede Brasil Sul de Comunicações, que é a Globo, a TV Gaúcha, a Rádio Gaúcha, enfim, é um conglomerado de comunicações. Muito bem. E ontem o Randolph disse o seguinte, voltando ao Randolph, né? Eu vou abrir só esse parênteses para falar um pouquinho do Pedro Parentes. O Randolph disse o seguinte, o momento não é de comemorar, nem de direita e nem de esquerda. O momento é de equilíbrio, o momento é de se pensar nas consequências. Eu achei muito interessante essa avaliação dele como um senador de esquerda, inclusive, não é? Quer dizer, eu gostaria de ouvir você como empresário, quer dizer, diante de um quadro como esse. Claro, para mim, Randolph Rodrigues não é apenas um de esquerda, é de extrema esquerda. E vendo o comentário, que eu também assisti essa entrevista dele e vejo com preocupação. No meu ver, Pedro Parentes não deveria nunca sair da direção da Petrobras, da presidência da Petrobras. Também concordo. É um camarada extremamente competente. Pegou a Petrobras... Um rombo trilionário, né? Trilionário. A Petrobras, ela tinha... não me lembro os números agora, mas uma dívida astronômica. Isso fora o que a esquerda tinha levado na corrupção, né? Exatamente. Que até hoje, até o Lula está preso por causa daqueles rolos, né? Claro. Era uma empresa que estava desacreditada, né? E o cara pegou, com uma administração ali, com punhos de ferro, conseguiu levantar a empresa e colocar ela novamente, foi restabelecida o primeiro lugar no Brasil, novamente como empresa mais valiosa na Bolsa, né? Então temos que respeitar um camarada desse, né? Para mim foi um erro ele ter pedido demissão, claro, por pressão aí de umas contas que elas não fecham, como a gente está vendo aqui, Zé Luiz. É verdade. E para mim é uma perda, o Brasil vai perder muito com essa demissão. Eu concordo com você. E aí tem um outro dado interessante. Será que o governo e o futuro presidente da Petrobras vão manter essa linha política de preços da Petrobras? Porque isso não é a Petrobras, isso é no mundo todo, é assim, não é? Porque hoje, com o mundo globalizado, o dólar é que comanda a economia, né? Do mundo, né? A expectativa é que sim, que mantenha, até porque se for por outros caminhos, Zé Luiz, vai ficar complicado. Então o Brasil tem que seguir essa tendência mundial. O preço do combustível na bomba vendido direto para o consumidor, o Brasil está na posição 77ª no mundo, né? Então não temos o combustível mais barato, mas também não temos um combustível mais caro. E toda empresa que se preza, ela tem que produzir, tem que valorizar o seu produto, viu Zé Luiz? Concordo com você. Muito bem, 6h55. Eu estou conversando com o empresário Dário Lopes, da área de exportações. E nós vamos até às 7h30 com o Dário, porque logo após o Dário tem o professor José Detoni, que vem falar sobre educação no campo também. O nosso programa ele é todo sempre voltado para o campo, para o produtor rural. Mas vamos voltar à paróquia, né? O estado de Rondônia, ele vai sofrer reflexos, já está sofrendo com essa situação toda. E na área de exportações, como é que você avalia? Muito bem, Zé Luiz. Quando eu disse para você uma semana para a gente retomar o fluxo normal nosso, é devido à nossa localização privilegiada. Primeiro, para o combustível ele chega para o Porto Velho, vem sempre em barcaças. Então esse fluxo deve ser, a nossa expectativa é de uma semana. Agora, claro que o reflexo disso, nós vamos demorar aí, sei lá, 1 ano, 2 anos para poder recuperar isso, Zé Luiz. O prejuízo ele é muito grande. Nós estamos falando apenas aí de combustível. Quando você fala para o fertilizante, né, que compõe toda... Fala para a exportação da soja, do milho. Soja. Nós vimos agora há pouco, mas não é lavoura de soja explodindo na produção, né? Verdade. Isso e esse reflexo dessa paralisação, ela vai se estender por um longo período aí até voltar à normalidade, viu? Muito bom. 6h57. Ricardo, vamos chamar esse bloco de comerciais das 7 horas, porque daqui a pouquinho deve estar entrando no ar também do Acre
o empresário Wagner Álvares. Ele é o maior criador de Cenepol da região norte. Você vai ver as imagens depois ali. Lá nós produzimos um material com ele lá na 7ª Rondônia Rural Show. Fantástico. Vamos lá, é com você, Ricardo. Estamos de volta com o programa Campo e
Lavoura deste sábado, 2 de junho de 2018. Temperatura na capital máxima 32 e mínima 23 graus. E Ji-Paraná, lá na região central do estado, onde estamos falando pela Rede TV e com a Rádio Alvorada, que faz cabeça de ponte com mais 6 emissoras de rádios para todo o estado de Rondônia. Portanto, nós estamos aqui levando informações para todo o estado de Rondônia, para você, produtor rural, para você que acorda cedo aos sábados e, é claro, acompanha os reflexos não só da greve dos caminhoneiros, mas de tudo que acontece na economia rural. Muito bem, eu continuo aqui com o Dário Lopes, ele é diretor, um dos diretores da BDX Transporte, BDX Logística, né, Dário? Desculpa. BDX Logística, empresa especializada nas exportações e importações de produtos aqui, localizada aqui em Rondônia. Muito bem. Dário, no intervalo você comentava de números de estradas, de ferrovias que o Brasil tem em defasagem. Inclusive um dado interessante que havia me passado sobre a questão do transporte ferroviário. Dário, você dá licença um minuto que nós vamos falar agora com o Wagner, o Wagner Álvares. Ele é produtor de Senepol no Acre. E o Wagner participou aqui da 7ª Rondônia Rural Show, apresentando uns animais lindíssimos que foram comercializados no leilão no dia 28, perdão, lá domingo passado em Ji-Paraná. Muito bem, Wagner, bom dia e seja bem-vindo ao programa Campo e Lavoura. Nós recebemos aqui o seu convite para o leilão do próximo sábado em Extrema. Obrigado pelo convite e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o leilão de Ji-Paraná e sobre o futuro leilão de Extrema. Bom dia, Wagner. Bom dia, senhor José Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar falando novamente com o senhor no programa mais ouvido e assistido, sábado de manhã, Campo e Lavoura. O pessoal falou muito bem, todos assistem, ouvem pelas rádios, a audiência do senhor é ímpar aí no estado de Rondônia. Senhor José, como que o senhor estava falando, este ano nós tivemos a responsabilidade e o privilégio também de debutar a raça Senepol na Rondônia Rural Show. Foi o primeiro ano do Senepol e também o primeiro leilão da raça Senepol em Ji-Paraná. Resumindo os eventos, foi um espetáculo, foi espetacular toda a receptividade, a procura pelo Senepol. O nosso estande lá, o Espaço Senepol, foi um dos mais visitados da feira. Muitas pessoas passando para conhecer o Senepol, que conhecia só da TV ou de fotos. Pessoas procurando mais informações sobre a raça, os benefícios da raça Senepol, certo? E, posterior à Rondônia Rural Show, os animais foram levados a leilão em Ji-Paraná. Foi sucesso total, muito bacana a procura, o interesse do produtor rural aí do estado de Rondônia, que quer aumentar a sua produtividade, aumentar o seu lucro a partir do cruzamento com o Senepol. E nós, agora dia 9, de hoje a 8 dias, faremos o segundo leilão Senepol Taquari em Extrema. O ano passado nós fizemos, foi show, liquidação total, uma procura muito grande. E agora, no domingo, a gente volta, no sábado, dia 9, a partir das 18 horas, lá no Tatersal da Esteio Leilões em Extrema, nós voltamos com 40 touros Senepol. Eu fui lá agora no feriado dia 31, revisei os animais, nós pesamos, os exames de andrológico estão todos positivos, brucelose e tuberculose negativo. As fêmeas também foram tiradas a dedos da prateleira de cima para oferecer ao produtor rural de Extrema e região 40 touros muito bons e 10 fêmeas espetaculares.
populares, senhor José. A procura pelo Senepol aqui na região, tanto no Acre como em Rondônia, é muito grande hoje. Muito bom. Wagner, deixa eu levantar uma questão para você. Aliás, em Ariquemes, você também estará presente. E que época vai ser esse leilão de Ariquemes, Wagner? E aqui no estúdio está comigo o evento de Ariquemes vai ser dentro da Expoare, certo? A Expoare é na última semana de julho, né? Então, o nosso evento será dentro da Expoare e no sábado a gente vai fazer o leilão na Expoare em Ariquemes. Muito bom. Está aqui no estúdio comigo o empresário Dário Lopes. Ele é da área de exportações e ele está encantado com os animais que nós estamos mostrando no vídeo aqui para todo o estado de Rondônia. E a partir de hoje, Wagner, o programa Campo e Lavoura também estará no YouTube. É SGC Rondônia, programa Campo e Lavoura. Que espetáculo, parabéns. Eu vou procurar aqui, vou assistir os vídeos, vou assistir as reportagens, vou me inteirar mais aí referente ao trabalho de vocês no mundo digital, digamos assim, que fica mais fácil. Muito bom. Wagner, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação no programa Campo e Lavoura. E aqui estamos à sua disposição. Toda vez que tiver um leilão, envie o convite para cá que a gente estará divulgando. Com certeza. E além desses leilões que nós já falamos, sábado agora, dia 9, a partir das 18 horas em Extrema, 40 touros e 10 fêmeas. Ariquemes, dia 3 de agosto é a vez de Rio Branco, certo? Dia 3 de agosto, o senhor e vossa equipe já estão todos convidados. Dia 3 de agosto a gente vai ter o dia do Senepol aqui no Acre, com um ciclo de palestras. E às 18 horas nós faremos o nosso leilão. O senhor e toda a equipe, todos os ouvintes, telespectadores, estão convidados também. Se quiser conhecer um pouco mais aqui do nosso estado, do Acre, Rio Branco, da nossa feira, todos estão convidados. Dia 3 de agosto, aqui em Rio Branco, uma sexta-feira, será o nosso leilão imperdível. Muito bom. Muito obrigado, Wagner. Nós vamos continuando por aqui e obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Sempre estarei à disposição. Um bom dia. Muito bom dia. Continuamos por aqui. Doutor, e os números de rodovias e ferrovias que tanto defasam a nossa economia? Muito bem. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, o governo federal investiu nos últimos 20 anos 238 bilhões de reais em rodovias, no sistema rodoviário, que é o sistema, que é o modal mais caro de transporte que o Brasil tem, exatamente por causa do alto valor do combustível, do alto valor da manutenção dos pneus, veículos, caminhões e por aí afora, carroceria, né? Verdade. Então o governo optou por ser o modal de transporte mais rápido, optou por esse investimento nesse segmento. Enquanto ele investiu 238 bilhões de reais em rodovias, em ferrovias ele investiu apenas 20 bilhões, viu Zé Luiz? Em hidrovias apenas 13 bilhões. Então está aí os números mais do que dizem por que o governo e a população ficou refém de apenas uma categoria de transporte. Interessante. E o ferroviário? Muito bem. O ferroviário foi investido... Eu quero dizer aqui que o transporte rodoviário brasileiro ele é responsável por 61% do transporte das cargas. Também não é para menos, são 238 bilhões de investimento. Então nós temos no Brasil o transporte, ele representa nada mais, nada menos que 37% do valor de qualquer produto, seja ele da lavoura, da pecuária, da indústria, do comércio. Então, ele representa 37% do valor do produto. Para a logística, para o transporte. Exatamente. Se custa R$10 um produto seu, R$ 3,70 você tem que deixar separado para logística e transporte. Quer dizer, uma caneta como essa aqui, por exemplo, 30% é para a logística. 37% para ser mais exato para você. Enquanto que países como os Estados Unidos, por exemplo, que está aí entre
sétimo e 10º país com maior eficiência logística do mundo vai ficar R$8, 8%, perdão, vai ficar 8% a questão do custo, né? Então, É um negócio fantástico, né? sim, então, Zé Luiz, o rodoviário representa para nós brasileiros 61%, enquanto que o ferroviário 21% e hidroviário, que é o mais barato para nós, que é o mais barato, ele representa apenas 13% do transporte brasileiro. Com tantos rios aí que poderiam ser melhor aproveitados, não é, Dário? Sim, nós Isso temos... sem levar em consideração a ferrovia também, né? Nós temos os maiores rios do planeta, né, que compõem o Brasil. Nós temos aí dentro entre os 10 maiores rios, vou dizer para você, sem medo nenhum, que 7 são brasileiros, os maiores rios do planeta. E nós subutilizamos isso. O quanto que isso representa? Nós temos uma hidrovia que ela precisa ser... O que o governo fez? Foi lá e construiu as comportas, me fugiu o nome do rio aqui agora, mas sai do estado do Mato Grosso, passando por Tocantins... O Rio Araguaia. Araguaia, e chegando até Itaituba, no Pará. Então ele construiu as comportas na ordem de 2 bilhões, isso já está construído há pelo menos 12 anos. Só que esqueceu de explodir, fazer a calha do rio, que custa mais 1,5 bilhão. Só para você ter ideia o que isso representa de economia, representa R$ 7,00 de economia uma saca de soja para transportar. A diferença em transportar pela essa hidrovia até Itaituba, saindo nos portos de Vila do Conde, no Pará, um porto internacional, ou Itacoatiara, em Manaus, isso representa economia de R$ 7,00 por saca de soja. Que barbaridade, né? É impressionante, né? Agora, no intervalo, já chegou aqui o professor José Detoni, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre outro tema importante também, que está ligado a essa questão aí de caminhoneiros, né? Também, né? Nós vamos falar sobre o voto, porque nós estamos aí à beira de uma grande eleição aí, uma eleição geral, né? Praticamente mesmo, só não prefeitos e vereadores, e o professor Detoni vai falar sobre esse tema. Mas, Dário, você comentou no intervalo que há 100 anos, não mais, 118 anos, puxa vida, a idade do Ricardo. O Ricardo nascia nessa época, 118 anos atrás, os Estados Unidos já tinham um sistema ferroviário muito mais eficiente do que o nosso rodoviário hoje, né? Porque eles sabem usar o sistema ferroviário, né? Isso aí, Zé Luiz, eles investiram no modal correto, né? Que é um modal, apesar de caro para construir, mas depois de construir você tem o custo-benefício dele, o retorno, ele é muito rápido, né? Eles já utilizavam, evidentemente, o transporte hidroviário, que é o mais... Primeiro foi o transporte pessoas, as pessoas pegavam e saíam levando o material, o produto, né? Aí depois passou a utilizar os animais e depois os rios. Então os Estados Unidos souberam explorar isso. Então, repito, há 120 anos atrás, os Estados Unidos já tinha a malha ferroviária que tem hoje no Brasil. Sem contar os dutos viários, que John D. Rockefeller construiu os dutos viários para transportar o combustível na época. O primeiro duto viário que ele construiu foi nada mais, nada menos que 3.000 quilômetros. Hoje, nós temos dutos viários no Brasil, por exemplo, o aeroporto de Congonhas não foi afetado pela greve porque tem dutos. Os dutos viários no Brasil representam 4% apenas desse transporte, dessa logística. Então, assim, como você vê, falta estratégia do governo para investir no modal correto. Para quê? Para trazer um conforto mais para a população, que você viu que quando não existe esse investimento voltado com essa eficiência, o povo sofre, né, Zé Luiz? Como nós sofremos aqui recentemente com essa paralisação. E se existe uma logística eficiente, o povo deixa de sofrer, o governo não fica refém apenas de uma categoria, né? É interessante, você levantou essa questão do transporte ferroviário. Eu me lembrei agora do tempo dos filmes
em preto e branco, com John Wayne e tantos outros famosos daquela época, né? Sempre na vila havia a professorinha bonita, o bandido e o mocinho, né? E sempre o trem aparecia, né? Ou para transportar a mocinha, ou para transportar o mocinho, né? Ou às vezes até para atropelar o mercenário, o bandido, né? Quer dizer, naquela época eles já sabiam usar o transporte, né? Quer dizer, o transporte ferroviário, né? Até para mostrar, e naquela época eles mostravam nos filmes, né? A importância do transporte ferroviário, né? Claro, com certeza. É retratado isso nos filmes de época, né, Zé Luiz? É o que tinham de melhor para apresentar, né? Por que não divulgar isso? Um exemplo disso, como que eles utilizaram o marketing para representar isso, Zé Luiz, e que nós hoje ainda não fazemos, é que eu estava comentando com você agora há pouco, que eu pego o telefone para ligar para um fornecedor, para dar um endereço e digo, olha, você vai vir, vai entregar no porto público. Ninguém sabe onde que é o porto público. Então, assim, as pessoas questionam e perguntam, é o porto da estrada? Não, não é o porto da estrada, é o porto público. Fica na frente do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia. Então, para você ver que falta esse programa, falta essa divulgação, né? E eu quero aqui de novo lhe agradecer por dar essa oportunidade para que possamos poder expor melhor e falar um pouco do porto público, falar um pouco sobre logística, falar um pouco sobre as exportações do estado de Rondônia. Para você ter ideia do que isso representa, Porto Velho é uma cidade portuária, falei mais cedo aqui, com nada mais ou menos que 20 terminais portuários. E passam por aqui, segundo a FENAVEGA, 13 milhões e 200 mil toneladas ano de mercadoria. E essa mercadoria vai para onde? Para o Peru, para a Bolívia, vai para a Ásia, vai para o resto do mundo? Quase toda destinada à exportação, uma vez que o maior volume é de grãos, é do soja, é do milho, né? Então, quase todo esse volume ele é destinado para exportação, Zé Luiz. Isso, e posso te dar um dado interessante aqui de como que a gente não tem representatividade. Nós não temos dentro da Assembleia Legislativa um deputado que fale com segurança a respeito do porto público, que tenha conhecimento sobre isso. Mas vou dar um número interessante aqui. Movimenta pelos portos de Porto Velho, pelo sistema portuário de Porto Velho, nada mais, nada menos que 13 milhões e 200 mil toneladas, segundo a FENAVEG. Isso ano. Vamos falar de imposto sobre transporte disso, Zé Luiz. Uma vez que esse produto ele é processado, por exemplo, numa planta, nós estamos falando aqui de grãos, evidentemente, em Manaus, então existe uma planta de processamento para transformar isso em óleo, né? E transformar em farelo de soja, onde que é vendido para os consumidores mundo afora. Mas isso, para você transportar isso, gera o ICMS de transporte. E só de ICMS de transporte que o sistema hidroviário de Porto Velho gera para o governo é na ordem de 127 milhões de reais por ano. Se você calcular, Zé Luiz, o transporte mais o ICMS do transporte rodoviário, nós estamos falando de mais 182 milhões de reais por ano. Se você somar os dois, só de ICMS de transporte, nós temos 310 milhões de reais apenas de ICMS de transporte originário dentro do estado de Rondônia, graças ao nosso sistema, graças ao Rio Madeira, né, que nós temos aqui, graças a Deus que nos privilegiou com esse rio. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, estamos aí com 7 horas e 21 minutos, daqui a pouco o professor Detone estará aqui conosco, já está aqui inclusive. Vamos falar um pouco sobre as exportações de Rondônia para o Peru e Bolívia, que são nossos vizinhos mais próximos, né, e com quem o estado de Rondônia tem grandes negócios, né? Inclusive essa semana teve um evento aqui com a participação de autoridades peruanas, e você comentou agora há pouco que na próxima semana chegará
uma comitiva de empresários da Bolívia que vem ver soja, milho e outros produtos aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre essa aproximação da vizinhança, né? Muito bem, Zé Luiz. Eu quero acrescentar que o ano passado, Assim, só um segundo, eu quero dizer que eu estou recebendo uma série de WhatsApp aqui, mas não dá para... Se eu for ficar falando do WhatsApp, pode mandar, depois eu respondo, né? Mas no ar, assim, é complicado, porque aí atrapalha, não é que atrapalha, é que rouba tempo do entrevistado, né? Mas, pois não. muito bem, vale dizer, Zé Luiz, que com a ajuda do governo do estado de Rondônia, conseguimos restabelecer o Tratado de Petrópolis. O ano passado, em fevereiro do ano passado, inclusive você nos acompanhou, tirou as únicas imagens que temos da Receita Federal lacrando o container, foi você que obteve essas imagens, Zé Luiz. Então, ano passado, restabelecemos o Tratado de Petrópolis, algo que o Brasil devia para a Bolívia desde 1903, que gerou a construção da ferrovia Madeira-Amazonas, né? Que era exatamente... Mamoré. Madeira... obrigado, Zé Luiz. Madeira-Mamoré, exatamente para garantir a Bolívia o escoamento dos seus produtos, né? Isso já estava bem esquecido, Zé Luiz. E depois de 80 anos, restabelecemos esse Tratado de Petrópolis. Então, O Daniel teve uma participação, Daniel Pereira, atual governador, teve uma participação muito importante nesse processo. claro, isso não seria possível sem a contribuição do governo do estado de Rondônia, na pessoa do vice-governador e atual governador hoje. Isso não seria possível. Então, foi uma pessoa que empenhou muito. Ele foi comigo, viajou pessoalmente comigo à Bolívia várias vezes. Ele chamou a responsabilidade para si e conseguimos, com essa ajuda eficiente dele, restabelecer esse Tratado de Petrópolis, que isso é a nível de Brasil. Foi o governo de Rondônia contribuindo, na pessoa do Daniel Pereira, contribuindo aí para se cumprir isso com o nosso país vizinho. E depois disso, Zé Luiz, criamos uma rota para o Peru. Hoje nós temos a possibilidade, a facilidade de comercializar os produtos de Rondônia diretamente para o Peru, sem utilizar o modal rodoviário, que é o modal mais caro. Utilizamos o hidroviário. Então, os produtos saem de Porto Velho, saem do Porto Público, alfandegado direto para Iquitos, no Peru. A comitiva de peruanos que teve aqui, teve o seminário essa semana e depois foram lá no Porto. E foi o ministro de Transportes da Bolívia, do Peru, perdão, o embaixador-geral do Peru no Brasil e vários cônsules de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Manaus. Esteve conosco exatamente para afinar essa parceria. Então, não apenas vendemos os produtos para o Peru, né, isso é uma exportação, que é o que todo produtor ele almeja, né, Zé Luiz? Vender o seu produto com preço melhor, investir no melhoramento do seu produto para poder exportá-lo. Mas também utilizar essa rota e o Porto Público, Zé Luiz, para importar os produtos peruanos. Tanto é que está para chegar, e eu quero convidar você para poder recepcionar essa barcaça que está chegando com fertilizante do Peru, está chegando com alho e azeitona. Então, é uma mão de via dupla. Então, com essa ação, conseguimos restabelecer o Tratado de Petrópolis, resolver um problema que a Bolívia tem, que é a logística, principalmente nessa área de fronteira, o departamento do Beni e Pando. Estamos conversando com Santa Cruz também para que venham os produtos dele para cá. Santa Cruz produz muita soja, né? Santa Cruz produz 2.500.000 toneladas de grãos. E eles não têm logística, eles têm uma operação de guerra hoje. Expomos o Porto Público de Porto Velho para que esses produtos venham para cá. E muito em breve vamos estar fazendo isso também. Então, nós estamos apenas 3 anos dentro do Porto Público e já fizemos muito, Zé Luiz, mas temos muito mais o que fazer. Muito bom, são 7h26. Vamos fazer o seguinte, o que mais que você teria que gostaria de acrescentar aí, 1 minuto, 1 minuto e meio, e depois nós vamos, logo em seguida vem a participação do nosso ilustre professor José Detoni,
eu preciso que você assista a palestra dele. É meia hora, 25 minutos, mas vale a pena, porque eu conheço a figura. O professor, como eu, já trabalhou na roça, já trabalhou na lavoura, já pegou no cabo da enxada, né? E já foi, hoje, aí está jovem, aí com 30 e poucos anos, né? Foi reitor da Universidade Federal de Rondônia, foi um dos homens que organizou a estrutura jurídica da Faculdade de São Lucas. Enfim, depois você vai saber melhor sobre o professor. Mas você fique à vontade, Dário, e depois nós vamos conversar sobre acompanhar essa chegada desses produtos que estão vindo do Peru, que são muito importantes, fertilizante, abacate, azeitona e por aí afora, né? E o que a gente está mandando para eles, que os números que você mostrou aí também são fantásticos. Claro, Zé Luiz, claro, vou assistir a palestra sim, do professor, será uma honra. Zé Luiz, eu quero dizer para você a importância da logística no agronegócio, na produção e tudo. Não se pode falar em produção sem pensar na logística e por meio que vai escoar e como que esse produto vai chegar e no menor tempo possível no consumidor final. Zé Luiz, essas ações que fazemos hoje em Porto Velho, no Porto Público, graças aí ao apoio, incentivo do governo do estado de Rondônia, tem desencadeado uma série de outras ações, inclusive de melhoria de vida das pessoas. Pela oportunidade que a Bolívia teve de escoar os seus produtos pelo estado de Rondônia, pelo Porto Público de Porto Velho, eles fizeram uma política de governo e transformaram vizinhos nossos, a menos de 400 quilômetros do porto, áreas agricultáveis na ordem de 1 milhão de hectares. Então, isso na Bolívia já está começando o agronegócio também. O mesmo solo que o nosso, o mesmo clima, o mesmo ecossistema. E com a vantagem, eles estão a 400 quilômetros do porto. Os insumos, como por exemplo venda de calcário, que essa abertura proporcionou para os empresários de Rondônia, como o Grupo César Cassol, por exemplo, que vende o calcário hoje para a Bolívia, não tem dúvida que daqui para frente só vai aumentar isso, né? Então, a logística, ela proporciona isso, ela proporciona um comércio viável, ela proporciona melhoria de vidas para as pessoas, né? E eu quero dizer que nós, que as pessoas, que os empresários, sinta-se à vontade para comercializar, para vender os seus produtos, para comprar os seus produtos, que nós estamos prontos aqui para fazer essa logística, entregar o seu produto no menor tempo possível para o cliente mundo afora. Muito bom. São 7 horas e 30 minutos. Dário, eu agradeço a sua gentileza e daqui a pouquinho eu retorno aí com o professor José Detoni para encerrarmos o Campo e Lavoura exatamente às 8 horas da matina. Hoje, recheado de informações sobre agronegócio, sobre leilões, enfim, o programa hoje foi muito versátil. Dário, obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Zé Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade. É com você, Ricardo.
Estamos de volta com o programa Campo e Lavoura deste sábado, hoje 2 de junho de 2018. Já falamos de logística, já falamos de transporte, já falamos de portos, já falamos de agricultura, já mostramos imagens fantásticas da produção de soja e arroz no estado. Tivemos aí esse belo depoimento, diga-se de passagem, do Dário Lopes, que nos deu uma aula sobre logística e mostrando tudo o que importa sobre, principalmente, importação e exportação dos produtos rondonienses e até não rondonienses que passam pelo estado de Rondônia. Mas eu deixei para essa última meia hora uma entrevista com o professor José Detoni. O professor José Detoni dispensa maiores comentários, porque eu vou roubar muito tempo do que ele tem para falar. O professor vai reeditar um livro chamado O Voto. E nesse momento de crise, greves, e nós estamos aí há pouco menos de 90 dias, não, há 90 e poucos dias de uma eleição, não mais, menos 60 e poucos dias de uma eleição, nós temos junho, julho, agosto, setembro, não, 3 meses para uma eleição, 3 meses e meio, por aí assim, para uma eleição. O professor, o livro, por favor, que o professor, Dário, veja, você que está aí ainda, o livro que o professor vai lançar é esse aí, José Detoni, O Voto é Não Compre e Não Venda. É isso, não é, professor? Professor, nesse momento crítico que o país atravessa, né, o que significa o voto para o progresso e desenvolvimento? Bom dia, Zé Luiz, bom dia, telespectadores. É uma alegria estarmos aqui novamente e agora falarmos sobre o voto, algo de uma importância incalculável, se entendermos o que significa cultura, civilização, progresso humano. Antes, um abraço para o nosso amigo Roberto Santiago. Será que o Roberto está acordado esta hora? Vamos ponderar que esteja. Vamos ponderar que esteja acordado. Ele né? falou e disse que ia assistir o programa. E já assistiu a parte anterior também. Muito bem. O voto é uma conquista da humanidade, porque ao longo de milhares e milhares de anos, a política, isto é, o poder, a administração pública, ela sempre vinha de cima para baixo. Era autoritarismo, era imperialismo, o povo, as pessoas não tinham voz, não decidiam absolutamente nada, só recebiam o resultado das decisões que vinham de cima. E em torno de 300 ou 400 anos, os últimos séculos, a humanidade foi tomando consciência de que o poder não vem de cima, o poder nasce nas pessoas e das pessoas. E isso então foi aos poucos estabelecendo essa organização para o desenvolvimento da sociedade em termos de voto. O que é o voto? O voto é a vontade e o poder das pessoas de transferir para os seus representantes as decisões, as grandes decisões que influenciam na sociedade. Então, a coisa mais importante é pelo menos entender isso. O voto não é uma mercadoria. Assim como é uma mercadoria o relógio, o automóvel, a comida, enfim, mercadoria todo mundo sabe o que é. Mas voto é muitíssimo mais do que isso. Quando ele é transformado em mercadoria, ele é corrompido. E ele então dá origem à corrupção. Quem compra voto e quem vende o voto está construindo a corrupção. E não precisamos nem falar, todo mundo hoje, essa palavra já é não só conhecida, mas usada a todo momento pela sociedade, especialmente no Brasil, e todos nós sabemos por quê. Muito bem. Professor, nós estamos aí às vésperas de uma eleição. E como é que o eleitor deve se comportar
de acordo inclusive com essa obra que o senhor está publicando, diante desse quadro tão complexo politicamente que nós estamos vivendo, qual é a orientação, qual é a linha que o eleitor deve seguir? Em primeiro lugar, tentar superar o desconhecimento. Portanto, informação é a base. Informar-se sobre quem é que é o candidato, qual é a sua história, o seu comportamento, quais são os interesses. Por quê? O eleito é que vai, direta ou indiretamente, dirigir a sociedade, decidir sobre os costumes, aliás, sobre os destinos da sociedade. Isto é, o Brasil vai bem se tiver, não só, mas se tiver no volante do Brasil, isto é, na direção, nos cargos políticos, se tiver pessoas competentes e éticas. Os dois itens são importantes. A competência técnica, isto é, pessoas que sabem, que conhecem, que sabem fazer, e não só isso, mas a ética. Porque não adianta só saber fazer, é preciso fazer para o bem comum, para o bem da sociedade. Né? Todo e qualquer profissional que não tiver ética vai automaticamente prejudicar a sociedade. Um médico, por exemplo, um excelente médico, do ponto de vista técnico, um excelente cirurgião, sabe tudo sobre cirurgia. Só que se ele dirigir esse conhecimento para o mal, ele vai ser um assassino, e um assassino muito perigoso. Qualquer profissional, um excelente advogado, se ele não dirigir isso para o bem da sociedade, um excelente agrônomo, e assim por diante, qualquer profissão. A competência técnica é indispensável, tanto quanto o comportamento ético. Professor, o nosso programa tem uma abrangência muito forte, principalmente na área rural. Perfeito, produtores rurais, donas de casa, enfim, produtoras, pessoas, proprietários de agroindústria. Claro que no setor urbano nós também temos uma penetração muito forte. Eu pude sentir isso a semana passada em Ji-Paraná. Fui abordado em restaurantes, na rua, lá durante a exposição as pessoas vinham conversar comigo, falando, olha, nós acompanhamos o seu trabalho, está muito bom, e comentando, enfim. Como é que o senhor acredita que o produtor rural, que está pagando um preço alto em função desses últimos episódios, deve se comportar agora, daqui 90, 120 dias, na hora de ir à urna votar? O que vale para o cidadão urbano vale também para o produtor rural, em termos de voto. A educação sempre foi e sempre será o grande problema e a grande solução da humanidade. Em todos os níveis, desde o nível alimentar até o nível religioso. E a educação inclui o conhecimento, o estudo, o esforço, a informação. Então, o produtor rural, e você até já anunciou antes, que eu nasci na roça, eu nasci no campo. Aos 7 anos aprendi a tirar leite. Inclusive usava as duas mãos porque, como criança, não tinha força com uma mão só. Então, até hoje ainda sei tirar leite, mas não de forma correta. Então, o produtor rural, para começar, e o produtor e quem mora na roça, na fazenda, no sítio, tem um privilégio muitíssimo especial, que é um contato mais direto com a natureza. Nesse sentido, os que vivem na cidade, especialmente as crianças que nascem na cidade, não têm esse privilégio de estar mais em contato com a natureza. E por isso é importante que os pais ajudem os seus filhos a conseguirem esse contato, pelo menos periodicamente, de vez em quando. Então,
o produtor rural vai ter os seus representantes se ele votar de forma verdadeira, de forma correta. O que é de forma verdadeira? Procurar saber quem é o candidato, conhecer o candidato, ver se ele vai, a possibilidade de ele trabalhar de forma correta, representando de fato o produtor rural nos interesses da sociedade ou não. Mas é muito importante que qualquer um entenda o seguinte: o voto é individual e no Brasil é muito bom, o voto secreto. Mas não é, a destinação do voto não é individual. Portanto, o voto, apesar de nascer dos indivíduos, das pessoas, ele não é das pessoas, ele é da sociedade. Então, comprar e vender voto é roubar da sociedade. Ah, não, mas o voto é meu. Sim, o voto é teu, mas não é uma mercadoria tua. É um poder e uma dignidade que você tem para o bem de todos. Por isso é que a maioria, se diz assim, a maioria vence. Isto é, os que recebem mais votos vão ser aceitos pela sociedade inteira. O voto é algo lindo, maravilhoso. Só que por isso mesmo não pode ser transformado numa mercadoria de compra e venda. Quem compra e quem vende voto é construtor da corrupção. Como o Rio Grande nasce de pequenos igarapés ou de pequenas nascentes e depois se transforma grande, e nós temos o maior rio do mundo, a nossa região, que é o Rio Amazonas, ele nasce como qualquer outro riozinho, ele nasce aos pouquinhos. Então a corrupção é a mesma coisa, ela nasce devagar. Aonde que ela nasce? No voto. Quem compra voto está corrompendo e corrompendo-se. E quem vende voto está corrompendo e se corrompendo. Em outras palavras, isso depois vai se traduzir naquelas inomináveis. Não dá nem para dizer o que é essa roubalheira infernal que nós vivemos. Está por aí. Eu estou recebendo aqui diversas mensagens e entre elas uma me chamou a atenção. E eu vou usar essa aí para, como usei apenas uma com o nosso colega, nosso amigo Dário. São tantas que se você for ficar nominando, você passa o programa inteiro praticamente nominando mensagens. Teve um cidadão que disse o seguinte: o eleitor precisa pensar melhor. Professor. Pensar é uma das formas da educação, né? Por que nós somos diferentes dos bichos? Porque nós temos capacidade de pensar. Então, comer, andar, dormir, qualquer bicho faz a mesma coisa. É só olhar, né? Agora, pensar não. Pensar é coisa nossa. Então, uma das qualidades e uma das necessidades do eleitor é realmente pensar no valor do seu voto, na importância do seu voto, mas não valor comercial, valor de dignidade que vai... Patriotismo. Exatamente. Quem compra e vende voto é um antipatriota, é um ladrão da pátria. Muito bom. O voto, ele nasceu, se não me falha a memória, 385, 386 antes de Cristo, na Grécia, né? Os gregos já inventaram que demo é povo, aliás, demo é povo e cracia é poder, né? Quer dizer, então, democracia é o poder do povo. Mas nós não estamos vivendo uma democracia total. Ou estamos, professor? Estamos muito longe. Traduzindo o que os gregos inventaram lá, vamos usar essa expressão, inventaram lá há 2.300 anos passados. Estamos muito longe de uma democracia perfeita. Esse é um ideal, uma busca que a humanidade toda está fazendo. Os gregos, de fato, foram os criadores, inclusive da palavra, como você falou. Democracia significa o governo do povo, isto é, através do voto. Só que lá na Grécia, quem era povo, quem governava democraticamente?
era uma elite muito pequena. Eu não tenho dados exatos, mas em torno de 10%. Por quê? Porque eram só as pessoas livres que discutiam os destinos da cidade, que eram cidade-estado. Então a democracia nasceu lá na Grécia. Só que não é a nossa democracia. A democracia que o voto chamado voto universal, que as pessoas, independente de serem inteligentes ou mais desenvolvidos ou menos ricos, etc, etc. Ou seja, o voto que nós conhecemos hoje é coisa muito recente, especialmente marcado a partir da Revolução Francesa, que é coisa de menos de 300 anos. Então, a conquista da democracia é lenta, foi muito lenta. De fato, começou lá na Grécia, mas depois praticamente desapareceu e o seu começo foi um começo, como eu falei. A democracia era a democracia só de uma pequena elite, mais ou menos está em torno de 10% das pessoas. Por exemplo... Era mais para enganar. Não era para enganar. É que em função do machismo que reinava e que está aos poucos sendo superado, as mulheres, por exemplo, nem pensar em participar de voto, mas isso nem pensar. Aliás, nós sabemos que elas, de forma integral, conseguiram essa conquista há muitíssimo pouco tempo, inclusive no Brasil. Então, as mulheres não participavam, que é mais de 50%, como nós sabemos. Os militares não participavam e, evidentemente, os escravos, que era a grande maioria. O senhor tocou num dado interessante. Mais de 50% da população brasileira é de mulheres. Dário e Ricardo e mais o assessor do professor. O IBGE mostrou uma estatística que no Brasil existem uma média de 7 mulheres para cada homem. Eu só quero falar uma coisa aqui rapidinho que é interessante. Tem um sacana aí que está com 14, porque eu só estou com uma, professor. Quer dizer, então, e esse eleitorado feminino, voltando a falar sério agora, ele é muito importante, porque é um eleitorado que muitas vezes conhece, mas porque hoje eu tenho moças, alunas, professoras aí, que eu tenho prazer em conversar com essas pessoas, porque elas falam de política, de economia, com conhecimento tanto quanto o Dário falou aqui agora, o senhor está falando. E há 20 anos, 30 anos, isso não era bem assim, né, professor? E esse eleitorado, ele é muito importante nesse processo de mudanças que o país está passando. Ou o senhor não concorda com o raciocínio? Além de concordar, eu quero aprofundar. Como eu já falei, a conquista da democracia para as mulheres é muitíssimo mais recente. No mundo inteiro. E, aliás, como nós sabemos, em alguns países orientais, a mulher ainda não é ninguém em matéria de política. E até não só em política. Ou seja, o machismo, que é essa visão de achar que o homem é que vale e a mulher não vale, o homem que é importante e a mulher não, esse machismo ainda em alguns países é fortíssimo, é ferrenho, é pesadíssimo. No Brasil ainda nós temos muito machismo, e todos nós sabemos. Até na remuneração salarial, para o mesmo serviço, existem diferenças, né? Se é homem ganha mais, se é mulher ganha menos. Ou seja, nós estamos ainda muito atrasados. Mas as mulheres podem decidir nessa próxima eleição. Mas com toda certeza. E vai aqui, além de um convite, uma sugestão para que as mulheres descubram a importância que tem, o direito que tem, a dignidade que tem e o dever também que tem para ajudar a sociedade. A dimensão feminina da sociedade humana, ela é tão importante quanto a masculina. A superação do machismo não é cair num feminismo, dizer assim, não, agora daqui para frente quem vai dominar o mundo são as mulheres. Quem vai dirigir o mundo deve ser homens e mulheres, em diálogo. Porque existem os valores masculinos e os valores femininos. Quando se valoriza só o homem, nós temos o machismo.
que foi um atraso da humanidade imenso. Agora, se cairmos no feminismo, vai ser um outro tipo de atraso. Outro tipo de atraso. Professor, nós ainda temos aí 4 minutos de programa. Eu gostaria agora de usar esse tempo para o senhor falar do livro, que o senhor vai relançar, né, o voto, né, que a gente abriu com o livro, então vamos encerrar com o voto não se vende, né, o voto... O título é O Voto, não compre e não venda. É a segunda edição, eu lancei há 4 anos atrás esse livro, todo ele em versinhos. Por quê? Para democratizar exatamente esse conteúdo do voto. São versos curtos e fáceis de entender e até fáceis de decorar. O que eu acho mais central e até mais bonito e que qualquer criança pode decorar é o seguinte: se é para servir, a política é santa. Se é para roubar, até o diabo se espanta. Isso aqui diz tudo. Se é para servir, a política e os políticos, o trabalho dos políticos é santo. Santo aqui significa bom, significa ótimo, necessário, importantíssimo. Ninguém vive sem a política. Falar mal da política no sentido de dizer, não quero nem saber disso, é ignorância. Por quê? Em tudo está a política. No preço do pão que nós comemos todo dia, no preço da banana, em tudo. Por quê? Porque política é vida pública. E quem conduz a vida pública são os políticos. São maus se nós fizermos uma má eleição. E serão bons se fizermos uma eleição boa. Agora, então, o senhor vai relançar o livro quando? Não tem data ainda, mas vai ser anunciado. Eu estou preparando, finalizando a segunda edição. Isso aqui já é o boneco da segunda edição. Né? Na segunda edição eu melhorei alguns itens e acrescentei alguns itens em prosa. Esse, por exemplo, o que é o voto? É escrito, não é verso, é escrito em prosa. O que é o voto? É dignidade do voto. O voto é uma coisa digna, elevadíssima. Não transformemos em mercadoria. Importância do voto, direito e dever do voto. O voto é um direito, mas é um dever também. E em quem votar. Em resumo, vamos votar no incompetente? Não, vamos votar num competente. Isso é aquele que conhece bem a realidade social, econômica, etc. Mas só isso? Não, ele, além disso, ele tem que ter ética, isto é, trabalhar para o público, para o bem comum, e não trabalhar para ele. Infelizmente, muitos políticos transformam a função muito elevada, muito digna da política em proveito próprio. Isso é corrupção. Transformar aquilo que é de todos em coisa particular. Roubar. Muito bom. 7h58. Não nos resta tempo para mais nada, a não se agradecer ao professor Detoni pela sua participação com tantas informações, com tantos esclarecimentos. Professor, muito obrigado e seu comentário rapidinho, porque nós somos escravos do relógio, né, professor? A escravidão não terminou ainda, o relógio vai continuar. Mas se ela é bem usada, é boa. Zé Luiz, você sabe que é uma alegria estar sempre aqui nesse teu programa, de vez em quando eu apareço aqui, quando convocado por você. É uma alegria dialogar com o público, especialmente o público relacionado ao campo, mas é lógico que com todas as pessoas. A maioria das pessoas até uns 70, 80 anos atrás viviam no campo, na roça. E a partir daí, hoje, a grande maioria não vive mais no campo, vive na cidade. Que tem seus problemas, que tem suas vantagens também, mas é preciso também estudar bem como viver melhor na cidade. Grande abraço e até a próxima. Um bom dia, professor. Um bom dia ao senhor e à senhora aí no campo, na cidade, na propriedade rural que acompanharam o nosso trabalho. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um bom dia e até lá.